Eu acredito muito que quando você está disposto a fazer de todo o seu coração, onde você está disposto a entregar o seu melhor, a probabilidade de aquilo dar certo ela é muito maior. Se hoje eu fui ruim, mas amanhã, sei lá, você vai ler um livro, você vai ler uma página nova, você vai ver um vídeo diferente, você vai mudar aquilo que você estava vendo, vai escolher outras influências, outras referências. Então você vai fazendo o mínimo. Porque eu digo assim, você tem que se colocar em movimento. Então assim, o meu humor, eu digo que eu sempre fui uma pessoa feliz, mas ele oscilava muito. Sim. E desde que eu regulei o meu intestino, Tudo não mudou. existe mais oscilação. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do BeabaCast, onde a gente conversa sobre propósito, nutrição, maternidade, rotina e tudo mais que atravessa o nosso caminho. E hoje a gente vai conversar sobre mudança, coragem, a gente vai ouvir um pouquinho da história da Samantha Castro. É quando o incômodo acaba atravessando o caminho e a dor vira uma missão. Vocês vão conhecer a história dela e eu tenho certeza que vai ser inspiradora, viu? A Samantha Castro é mãe da Serena, empreendedora na área de culinária funcional e fundadora de um negócio que nasceu de uma dor muito comum, a constipação intestinal. Vocês sabem que eu sempre digo, né, que constipação intestinal é comum, mas não é normal. E a Samantha percebeu isso ao longo do caminho. E por conta disso, ela acabou trocando o consultório pela cozinha. E hoje ela é referência em alimentação consciente e inspiradora de outras mulheres. Que alegria te receber aqui, querida. Nossa, tô só ouvindo aqui, tô adorando falar, me apresentando. Não sou eu, sou eu. Mas conta pra gente quem é a Samantha Castro antes da biomassa. Como que era a sua vida, minha filha, a sua rotina, a sua saúde? Gente, essa manta antes da biomassa, quem me conhece hoje não ia acreditar, né? Então, antes da biomassa, eu realmente era uma pessoa que seguia o curso natural da vida, vamos dizer assim. Fazia minha faculdade, de odontologia, né? Me formei, segui para especialização, para um mestrado, então a gente que escolhe a área da saúde, a gente fica bastante tempo estudando antes mesmo de começar a ganhar dinheiro, de ir para o mercado de trabalho, e foi isso que aconteceu comigo. Então, eu era uma mulher que não queria ter filho, era uma mulher que ia estudar para concurso público, porque eu achava que eu não dava para ser empreendedora, tá? Então, assim, Nossa, é isso. nada do que Nada é a ver hoje. com o que eu faço hoje, nada de nada. E nessa época, conta assim, como que foi lidar com... Porque, como eu falei aqui anteriormente, eu sei que da dor virou todo esse propósito do que você faz hoje. E que iniciou da constipação intestinal. Exato. Então, como que era viver? Você nota diferenças não só do ponto de vista de dores, mas do ponto de vista de humor, sono. O que foi que mudou na tua vida, de fato, além do outro lado que você vai contar depois? Não, mudou tudo, absolutamente tudo. Eu venho de uma família aí por parte de mãe, em que todas as mulheres tinham um problema de constipação, tá? Minha mãe conta essa história, meus clientes conhecem, que ela ficou 12 dias sem ir ao banheiro na lua de mel. Então é algo assim que realmente incomodava a nossa família. Minha avó, minha mãe precisava fazer exames de imagem mais frequente para saber se tinha alguma coisa, porque realmente a constipação fazia parte da vida. E essa constipação chegou em mim. Então, assim, Bárbara, era uma coisa que me incomodava demais. Dor, gases, sensação de que precisava ir no banheiro, mas não consegue ir. Quando vai, parece que não saiu tudo que precisava sair. E eu digo que só entende isso quem já teve ou tem constipação, né? Porque a pessoa que não sofre com isso, ela fica, como assim? Não saiu tudo que tinha pra sair? Eu disse, não saiu. Sim. Várias vezes eu lembro muito, algumas situações me marcaram, e uma delas era que eu fazia mala para viajar. E aí aqui, vamos supor, aqui em Manaus eu tava fazendo uma alimentação mais certinha, conseguia dar uma melhorada no intestino, viajava. No primeiro dia que eu comia algo fora do comum ali, pronto. Já era o suficiente para minha barriga inchar, para eu ficar constipado o restante da viagem. E eu lembro que eu levava um monte de cropped na época e eu já não podia mais usar. Então eu gostava muito de ir pra praia e eu começava a ficar, eu ficava enjoada, eu ficava chateada, eu ficava estressada, eu ficava frustrada, eu ficava enfesada. Hoje eu sei, né? Essa palavra não veio É a nada. palavra certinha. É a palavra certa. Então, assim, o meu humor, eu digo que eu sempre fui uma pessoa feliz, mas ele oscilava muito. Sim. E desde que eu regulei o meu intestino, Tudo não mudou. existe mais oscilar. Tudo mudou, tudo mudou. Onde foi que você conheceu a biomassa de banana verde? Então, a história foi mais ou menos assim. Eu estava em São Paulo estudando, fazendo meu mestrado, e eu comecei a ter mais tempo livre, porque eu estava longe do meu atual esposo, na época era namorado, eu estava longe da minha família, e eu tinha recebido o diagnóstico de intolerância à lactose, né? E associado a isso veio o H. pylori, então foi bem ruim para mim na época, eu passei muito mal. E eu tentei ignorar a situação de
intolerância à lactose. Eu falei, não é nada, não. Só que eu comecei a passar Comigo muito não, mal. né? Comigo não. Nossa, eu amava comer doce, sempre fui formiga. E aí eu começava a buscar por sobremesas que não tivessem o leite, quando eu comia sem graça, sem sabor. E eu venho de uma família onde minha avó foi professora de culinária, meu pai cozinha muito bem. Eu disse, gente, eu não vou aceitar, não é essa vida que eu quero pra mim, uma vida sem sabor, sem graça. E aí eu falei assim, bem, eu gosto de cozinhar, eu não tô podendo comer tudo que eu quero, o que eu tô vendo no mercado que me atende não tá gostoso, Uhum. eu tô tendo tempo livre, então, olha só, então eu vou aproveitar esse tempo e vou fazer as minhas próprias receitas, né? E aí eu comecei pra internet. E aí eu fui lá, brigadeiro sem leite condensado, receitas sem glúten, sem lactose. E a primeira receita que me apareceu foi um brigadeiro à base de biomassa. Que pra quem nunca ouviu falar, no lugar do leite condensado você vai colocar biomassa de banana verde. Eu falei, nossa, Preconceito. isso não vai ficar bom. Negócio da banana. Eu nunca tinha escutado falar em biomassa. Sim. Esse negócio não vai ficar bom. E não foi só isso. Aí começou a surgir essa possibilidade de eu comer um brigadeiro sem me fazer mal, mas além disso dizia assim, ó, essa biomassa, ela também é um tipo de fibra e regula o intestino. Aí eu falei, não. Eu era daquela que eu viajava pro exterior, eu trazia tudo que era pré-biótico, probiótico, tudo eu já tinha testado. E nada resolvia. Eu parava de tomar, o intestino desregulava de novo. Então a minha vida também, ela era muito à base de laxante. Eu destruía minha flora intestinal, porque eu não aguentava mais o desconforto. Daqui a pouco eu ia no banheiro, aí ela ficava toda Era um maltratada, ciclo. era um ciclo, né? Eu vivia isso daí. E aí eu falei, cara, mas eu vou testar. Não custa nada, eu vou testar. E eu digo que hoje eu olho pra trás, eu tenho entendimento. Aí eu já vejo a mão de Deus. Porque eu digo assim, quantas informações passam na nossa frente e a gente simplesmente deixa de lado? Ou a gente não leva adiante? E graças a Deus, eu digo, tinha que ser, né? Eu falei, vou testar. E aí foi surreal, sabe por quê? Porque eu testei num dia. No outro dia, o meu intestino funcionou. E eu falei, não. E assim, gente, funcionou. Aqui é um bate-papo, a gente fala de nutrição, então a gente pode falar de coisas, mas não precisa ter nenhum tabu. Não precisa. Então, assim, eu fui no banheiro e foi rápido, não foi demorado. Quem tem constipação Não demora no sofreu. banheiro, não sofreu. E veio um cocô bonito, assim, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Que Falei, novidade não. é essa? Eu falei, que novidade é essa? Porque eu nunca vivi isso. Eu realmente nunca. Isso eu tô falando, eu tenho 33 anos, eu tinha 24 anos. Eu nunca tinha vivido isso. E aí eu falei, não é possível. Não. Foi coincidência. E aí no outro dia eu continuei comendo a biomassa. E o meu intestino simplesmente nunca mais parou de funcionar. E ele começou a funcionar como um reloginho. E aí dava vontade de ir no banheiro. O tempo que eu demorava pra fazer xixi era o tempo que eu demorava pra fazer cocô. Eu falei assim, não, que vida é essa? E aí surgiu a vontade de levar essa informação pra outras pessoas. Sim. A começar pela minha família. Porque eu falei que todo mundo na minha família tem problema, todo mundo precisa de biomassa. Claro. E aí veio essa vontade de, tipo assim, cara, eu tô aqui na Odonto, nada a ver. Eu não tinha vontade nenhuma de abandonar, de fazer nada. Eu só queria levar essa mensagem adiante. Tipo, ei, existe algo natural, acessível, que existe em todos os lugares do mundo, que é banana. Sim. E a partir dela, você resolve o problema de intestino, que eu sei que 60% das mulheres têm. É muito comum. E as crianças autistas também? Também. Tem muitas questões intestinais. E, inclusive, essa é uma das razões que a Samantha é uma das minhas principais parceiras no consultório. E eu falo isso porque ela desenvolveu muitos produtos à base de biomassa que são deliciosos, que como ela mesma disse, veio de uma dor que ela tinha. Então, ao mesmo tempo que ela gostava de consumir doce, ela precisava de algo que ajudasse na regulação ali do intestino dela. Então, Que fosse inflamatória, no caso. exatamente. Então, as crianças acabam se beneficiando muito desses produtos. E eu sou muito grata pela sua vida e pela sua empresa, porque isso possibilita que as mães, que muitas vezes passam a semana inteira se dividindo entre terapias, escolas e várias outras funções ali que tem que dar conta, possam ter acesso a algo pronto. Sim. Que vai ajudá-las a ajudar seus filhos, né? Então, pra mim, a Samantha é uma das minhas pessoas favoritas. Principalmente por conta disso, porque o trabalho dela reverbera no meu. E a gente acaba reverberando aí na vida de muita gente. Então, isso é incrível. E me fala uma coisa. Lá do mestrado, né? A Samantha no mestrado lá de odontologia. Quando foi que surgiu essa ideia de fazer bolo? De vender bolo de biomassa. Porque foi daí que tudo começou. Foi aí que eu conheci a Samantha, não, tá? Conheci a Samantha, que é papo pra outro podcast. Mas
foi aí que eu tive o contato com o teu primeiro produto, na verdade. Sim. Cara, foi assim, eu comecei a fazer o brigadeiro, deu certo, eu falei, então vamos fazer outras coisas também com a biomassa. E aí eu continuei procurando receita com a biomassa, até que eu vi bolo com a biomassa. Falei, vamos testar. Isso pode dar certo. E aí, eu tinha já, sei lá, 2.000 pessoas no meu Instagram e eu tinha um hábito, ainda que mais discreto, de compartilhar meu dia a dia. Sim. Então, eu tava ali em Bauru e compartilhando a minha rotina de estudo, a minha rotina de atividade física e de alimentação. E aí, de forma muito natural, eu comecei a falar do brigadeiro de biomassa, mais uma vez, com o intuito de que outras pessoas se beneficiassem daquilo. E aí, surgiu a ideia do bolo, e aí eu postando, olha aqui o bolo de biomassa. E aí, as pessoas começaram a falar assim, meus amigos mais próximos, mas como que o negócio feito da banana verde? Não vai ter gosto de Porque eu sei que tem muita gente que tá nos escutando agora e tá pensando isso. Mas banana verde, ela presta pra alguma coisa? Banana verde não trava? Banana verde não constipa? Banana... Isso! E não tem gosto de banana? E não tem gosto de banana? É. Não tem, tá? Nadinha. Já adianto isso pra vocês. E aí, Bárbara, as pessoas começaram a ter uma curiosidade mesmo. E começaram a falar assim, nossa, eu quero provar. Nossa, eu quero provar. E aí, tá, de boa. Só que, paralelamente a isso, quem me ajudava financeiramente era o meu pai. E meu pai quebrou. Mas assim, meu pai quebrou. Um dia, ele me ligou, eu tava em Bauru, ele pagava meu aluguel, minhas coisas. Ele disse assim, minha filha, você vai precisar trancar seu mestrado. E você vai precisar voltar pra Manaus. Porque eu não consigo mais me manter aí nem por mais um mês. E assim, eu vou resumir isso daí. Eu fui pra terapia por conta disso, né? Eu não tava imaginando, eu não tava esperando. Mas hoje eu sei que como eu precisava passar por isso. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. E aí eu voltei pra Manaus de fato. Eu lembro que coincidiu com um período de férias. Eu ainda não ganhava bolsa de estudos. Eu vim pra Manaus, conversei com a minha família e todo mundo meio que falou assim, eu acho que é hora de voltar mesmo. Vem, trabalha, não tem problema nenhum, faz um pé de meia, volta pra terminar teu estudo. Sim. E aí eu digo que a gente começa a descobrir a força que a gente tem quando a gente precisa ser forte, né? E aí eu comecei a ter contato pela primeira vez com uma Samanta que eu nunca tinha tido contato. Eu falei, não, eu não aceito. Eu tenho um braço, eu tenho perna, eu tenho condição, eu tenho uma formação, eu tô fazendo meu mestrado, mas eu tenho uma formação. E eu não aceito parar. Eu vou dar um outro jeito. Eu vou dar um jeito, mas eu não vou parar. Sim. E aí começou a mexer com uma questão até de honra, de orgulho, enfim, foi muita coisa junta. E aí o Arthur, meu atual esposo, mais uma vez, ele já tinha mentalidade empreendedora. E a gente conversando. Aí, cara, por que a gente não vende bolo? Não vende bolo pra tu levantar uma grana pra finalizar os teus estudos e tu volta pra Manaus e trabalha aqui, tá tudo certo, abre teu consultório e tal. E eu lembro que a gente fez conta, eu tinha que vender tipo 50 bolos a R$80 pra ficar mais um mês lá em Bauru e tudo. E aí eu lembro que eu abri a agenda, em 2 dias eu já tinha fechado a agenda com 50 bolos vendidos aqui em Manaus. E aí eu consegui voltar pra Bauru. Quando eu cheguei lá, minha bolsa de estudos saiu. Ah, que maravilha. Então eu ganhei um fôlegozinho a mais. E aí, pra que as pessoas entendam, começou a se transformar num negócio aí. Quando foi que você... Peraí, calma aí. Eu tenho aqui uma carreira em construção e que já não foi fácil chegar até aqui. Tudo que eu abri mão, tudo que eu abdiquei, tudo que eu fiz pra chegar aqui. E eu tenho essa paixão aqui, que também me traz benefício financeiro. Quando foi que a Samanta virou e falou, peraí, é isso aqui que eu quero? Cara, demorou muito a cair minha ficha. Só um parêntese aqui, eu lembro, na faculdade de odontologia, eu fazia bolo e vendia. Fazer em alguns momentos, não por necessidade, mas eu sempre amei cozinhar, tá? A minha avó que foi professora de culinária, passou o amor pela culinária pro meu pai cozinha muito bem e chegou em mim. Então, a minha mãe que diz, menina, se quiser te achar dentro de casa, é só ir pra cozinha. Eu gostava de cozinhar pra todo mundo. E eu já fui na cozinha dela, ó. Então assim, eu sempre amei cozinha. Aniversário da minha mãe, eu queria estar na cozinha fazendo as coisas. E quando as pessoas comiam aquela coisa e elogiavam, ai, que felicidade. Era uma coisa que eu não sabia explicar, mas já era uma sensação de plenitude absurda. Sim. Então, quando eu comecei a fazer os bolos e as pessoas começaram a dizer assim, nossa, é maravilhoso. Nossa, eu comi um pedaço do teu bolo e meu intestino funcionou. Nossa, o meu filho que não gosta de comer doce, que não pode comer o leite, ele comeu teu bolo e ele amou. Eu me vi vivendo algo que eu nunca tinha vivido, porque além de eu tava simplesmente fazendo o que eu mais amava fazer, o que eu sempre entendi como um hobby, que era cozinhar, eu tava impactando vidas com aquilo que sempre foi meu hobby. E eu só sei que naquele momento, tudo que eu sentia era muita alegria e felicidade, e uma sensação que eu nunca tinha sentido e experimentado antes, tá? Mas longe de mim pensar, vou abrir mão de da odonto pra iniciar meu negócio. Longe disso.
tá? Eu só fui realmente entender depois de uns 2 anos, quando eu voltei pra Manaus, eu consegui finalizar meu mestrado. E assim, gente, eu ficava um mês, todo mês eu vinha pra Manaus, tá? Eu vinha com uma agenda fechada já de bolo. Eu lembro disso. Tu lembra? Lembro perfeitamente. Nessa época que a gente criou lá o BioShake de açaí. Foi. Eu vinha já, eu conseguia já, junto com a bolsa de estudos que eu ganhei e com o que eu movimentava dos bolos, eu conseguia vir uma vez por semana, por mês em Manaus. E quando eu vinha, eu fazia muito bolo. Então eu fazia mais dinheiro. E eu tava iniciando alguma coisa que eu ainda não chamava de carreira na culinária funcional, né? E isso tá tudo documentado na minha rede social, eu sempre postava isso daí acontecendo. Bem, passaram-se uns 2 anos até que eu voltei de fato pra Manaus, 1 ano e pouco. E aí eu lembro que as pessoas ainda falavam, e aí, bolo ou dente? Bolo ou dente? Eu ficava, ai, não sei, vamos ver. E aí um dia meu pai me ligou e disse assim, minha filha, mas e aí? Eu lembro onde eu tava quando meu pai me fez essa ligação. E ele fez a pergunta que eu digo, foi uma pergunta que Deus soprou no ouvido dele, porque olha o nível dessa pergunta. Ele falou assim, minha filha, e aí? Consultório ou você vai dar continuidade ao seu projeto com os bolos? Eu disse, pai, eu não sei. E ele perguntou assim, ó, você tá feliz fazendo o que você tá fazendo? Essa foi a pergunta dele. E eu disse assim, pai, eu tô feliz como eu nunca fui. E ele disse, então siga o seu coração. Se algum dia você se arrepender, você volta. O seu diploma você tem. Lá. Sim. Coisa de pai, né? Coisa de pai, porque assim, ele que tinha investido em mim, assim, durante todo o meu tempo de estudo. Então, naquela hora, ele como pai tava me abençoando, dizendo assim, segue teu sonho. Essa validação, não tem... cara. E poderia ter sido um caminho tão diferente, sabe? Se ele não tivesse falado isso, mas graças a Deus, ele falou. E aí eu descobri que quando as pessoas perguntavam se eu queria dente ou bolo, no fundo eu sabia. Era bolo. Mas parece que eu não sabia que eu precisava. Mas na hora que meu pai me falou isso, eu vi que eu precisava, na verdade, dessa bênção dele. Porque, Bárbara, mudou. Desse dia em diante, quando a pessoa dizia assim, dente ou bolo, eu dizia bolo. Se tá tudo bem pro meu pai. Cara, foi quando eu defini o meu caminho. E eu falei, é bolo. Porque até então realmente ainda tava dúvida no meu coração. Quando meu pai falou isso, eu falei, é bolo. E como que é a tua rotina hoje? Mãe da Serena, esposa do Arthur, ela tem 2 lojas, ela tem várias alunas ao redor do Brasil, ela dá aula de culinária funcional aqui também na cidade, ela tem várias alunas na cidade. Então, assim, como que é a rotina da Samantha hoje? Cara, é bem louca, é bem corrida. Assim, e a gente se identifica tanto. Eu amo. Não tô fazendo apologia, não tô defendendo a correria, não é sobre não isso. É romantização. Mas entenda que aqui é alguém que simplesmente ama. Eu amo 100% o que eu faço. Então, pra mim, hoje eu tenho uma equipe. Mas em momentos como Natal, Páscoa, eu tô na cozinha junto com a minha equipe. Sim. E eu passo o dia inteiro lá, né? Eu sou capaz de passar o dia inteiro lá. E as pessoas que estão ao meu redor, nossa, mas tu não tá cansada? Cara, eu sei lá, o cansaço é físico, mas a minha mente, o meu coração, eu tô tão feliz. Então eu digo assim, que essa é a diferença. Por quê? Quando eu ia pro consultório, eu lembro bem, eu falava assim, eu só vou trabalhar até sexta. Eu fazia um corpo mole. O paciente desmarcava. Eu, nossa, que bom que ele desmarcou, tá bom, eu vou fazer outra coisa. Sim. Vou fazer bolo. E eu digo, eu amava odonto, mas não tanto quanto eu amo o que eu faço hoje. Então eu realmente, gente, acredite em mim, eu não vejo como trabalho. É claro, me exige pra caramba, faz eu ultrapassar meus limites, me dá estresse também. Sim. Tudo isso faz parte de um negócio. O de sempre. O de sempre. Mas é extremamente prazeroso pra mim. Eu não penso assim, nossa, hoje é segunda-feira. Pra mim não tem diferença. Pelo contrário, no final do domingo eu tô, nossa, que aconteça, que amanheça logo. Eu quero a segunda, porque tem um monte de plano, um monte de ideia que eu coloquei na minha agenda durante o final de semana que eu quero executar. Que eu quero fazer. Então, assim, é uma fonte extrema pra mim de prazer. Eu digo que eu tive eu recebi a bênção de poder ganhar dinheiro, de poder realizar sonhos, de poder trabalhar com algo que sempre foi um hobby. Sim. E é um trabalho que eu digo assim, cara, ele verdadeiramente impacta de forma muito positiva a vida das pessoas, sabe? Inclusive da tua família, né? Inclusive porque, afinal de contas, é um estilo de vida. Total. É algo que eu sempre falo, assim, quando eu tô com as mães, eu digo, olha, nada do que eu tô falando, te ensinando, não é diferente também do que eu vivo. Ou do que eu também busco viver, porque não há uma perfeição. Claro. Mas, de fato, uma construção.
A Samantha Exato. que comeu a primeira fatia, ou primeira colherada, né, do brigadeiro de biomassa, com certeza ela tinha hábitos diferentes da Samantha de hoje. Total. E foi uma construção. construindo aos poucos. Então hoje, por exemplo, a Serena vai comigo, ela tem 3 aninhos, ela vai comigo. Eu lembro que depois de uma semana de parida, eu já tava trabalhando de novo, gente. Ficava com a bomba de leite pendurada aqui no peito, distraindo leite. Porque eu queria, assim, eu queria provar pra mim mesma que eu ia conseguir dar conta. Naquela fase fez sentido que fosse assim. Sim. E então hoje, como é que eu faço? Eu tento porque assim, eu como mãe, enfim, a Serena, né, eu lembro, a Samantha diante da biomassa não queria ser mãe. Serena veio de presente, foi a melhor coisa Mas que era me porque aconteceu. você estava enfesada. Eu estava. Será que era isso? Eu tenho quase certeza. Olha, é uma boa teoria, eu nunca tinha pensado por esse lado, verdade. Eu acho que pode ser. E aí hoje eu quero ser mãe de outras crianças, hoje eu quero ter mais filhos, eu me identifiquei muito, assim, eu amo ser mãe. E aí a Serena tá toda hora comigo, eu motivo ela no que eu posso, filha, vamos fazer bolo, vamos fazer empada, eu tô influenciando figura, né, tudo que eu ainda. posso. Então ela vai comigo pra cozinha, ela vai comigo pra loja, eu vou pra academia, e tem dias que flui tudo de forma muito maravilhosa, de forma muito equilibrada, tem dias que não, e tá tudo bem também. Sim. A gente tá toda hora tentando melhorar, toda hora aprender, tornar o ambiente mais equilibrado, é sempre Sim. assim mesmo. E quais são hoje, assim, Samantha, os teus principais desafios quando a gente vai falar de maternidade e empresa, maternidade e casamento, casamento e empresa? Quais que são hoje, né? Falando aqui, porque somos mães, muitas aqui também profissionais, muitas nutris. A gente também sabe como é, né? A gente vive na pele. É claro que vai mudar o ramo que a gente trabalha, que até se conversa em vários aspectos. Com certeza. Mas a gente sabe que tem muitos desafios. E às vezes quando a gente vê ali a Samantha de hoje, com toda essa construção, com... poxa, família linda, 2 lojas, tudo funcionando, tudo fluindo, mas e os desafios? Porque a gente sabe que eles estão lá. Claro, claro. Né? E às vezes é muito importante a gente falar, principalmente aqui, porque às vezes quem tá ali assistindo olha e fala, nossa, mas a vida dela é tão perfeita, mas nossa, tudo foi fluindo. Mas começando pelo fato de que ela tinha que escolher ou ela voltava pra Manaus e desistia do mestrado dela naquele momento, em que ela tomou uma decisão e foi lá, passou por cima de tudo que ela tinha que passar e foi. Eu imagino que esse não foi o único obstáculo. Não. Eu lembro da minha família, tá? Só pra deixar, assim, pra vocês entenderem mais o contexto, né? Porque tem muita gente que sonha em fazer algo e conversa comigo muito sobre isso. Como que eu faço transição de carreira? Como foi pra você? E, gente, pra mim, de fato, foi um processo natural. Não tô dizendo que foi fácil. Isso! Foi um processo natural. é- Ele acabou acontecendo, por isso que eu acabei de falar pra vocês, exatamente dessa forma. Não foi algo no sentido que eu falei assim, vou mudar de carreira. Não. Não. Foi acontecendo, não foi planejado. Mas não foi fácil. Então, a minha família dizia assim pra mim, nossa... Estudou tanto pra virar boleira. Ah, sim, eu lembro. Não é mágoa. Eu conto pra eles Não é hoje em dia. mágoa, gente. Tá São tudo bem. todas minhas clientes, pagam, consomem. Mas falaram isso pra mim. Mas eu digo, tudo bem, me deixaram mais forte. Me fizeram resistir. E, Samantha, como que tu resistiu? Gente, aí depende da fé de cada uma. Mas eu digo, Deus parece assim que sempre dizia, vai dar certo. Eu não tinha medo de dar errado. Tu entende? Porque eu sentia tanto amor pelo que eu fazia. Eu acredito que quando tem o amor e a dedicação, eu tinha muita disposição pra fazer o que fosse necessário. Nas primeiras vezes que eu peguei encomenda, teve uma vez que eu peguei uma encomenda de 40 bolos, de uma sexta pra um sábado. E simplesmente os bolos começaram a dar todos errados. Eu tinha material pra fazer todos esses 40 bolos e mais alguns. Começou a dar tudo errado, tudo errado. Eu lembro 2 horas da manhã, eu fazendo biomassa. No outro dia, minha coluna travada, eu não conseguia andar. Mas eu honrando com o meu compromisso. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, nada me fazia achar que não ia dar certo. Eu tinha essa certeza dentro do meu coração de que ia dar. Eu acho que esse é o pensamento, sabe? Eu acho que esse que é o verdadeiro pensamento que faz toda a diferença. Porque quem não desiste é justamente essa pessoa. Essa pessoa que nem pensa que pode Não. dar errado. Porque no fim das contas, no final, sempre dá certo. Quem é que não dá certo no final? Quem não desiste, chegou né? no final. Quem não chegou no final. Ou desiste mesmo. Quem tipo, não desistiu quero no mais. meio do caminho. Porque, de fato, não vai ser fácil. Eu também passei por Não uma vai. transição de carreira. E, caraca, é muito desafiador. Porque você, de fato, começa do zero. Do zero. E começar do zero é difícil? Começar do zero é difícil porque, sim, tem pessoas, tem opiniões, às vezes, de pessoas muito importantes que acabam trazendo um certo, poxa, será? Poxa, será? Será que eu tô no caminho certo? Será que não? Então, você tem que ter um propósito muito grande naquilo que você tá fazendo. E eu acho que eu me identifico muito contigo quando tu fala assim, tem propósito, eu vejo que eu impacto a vida de outras pessoas. O meu trabalho também não é fácil, não é nada simples. Então eu trabalho, todos sabem aqui, né? Dificuldades alimentares, autismo,
crianças, né? Porque E famílias, né? Famílias. E criança é o mundo de um pai e de uma mãe, né? Então, é um universo também muito desafiador. E sim, às vezes bate aquele assim, poxa, será que eu tô no caminho certo? Será que vale realmente a pena tudo isso? E eu acho que Deus, Deus sempre escuta, né, os nossos pensamentos. Porque é sempre nesses momentos que eu acabo recebendo ali uma mensagem de uma mãe. E ela manda assim, Bárbara, nossa, o meu filho tá tão bem, ele tá tão melhor, eu consigo ver a mudança, eu consigo ver, olha, o fulaninho provou isso, ou então, olha só, ele tá muito mais tranquilo por conta da suplementação. Então, assim, aquilo pra mim é uma resposta, sempre. Eu penso, é isso mesmo. É isso mesmo. É aqui que eu tenho que estar, sabe? Eu digo que são aquelas mensagens assim que elas vão te mostrando. Eu digo que é Deus falando assim, ei, tá no caminho certo, vai adiante, vai adiante. Não, tá? Eu sei o que tu tava pensando. Então, assim, como é que eu administro hoje em dia, que é o jeito que melhor tem funcionado de todos os outros modelos que eu já testei? De forma intencional, eu organizo a minha agenda. Sim. Então, por exemplo, eu tenho um bloco do meu dia que eu vou ser a empresária e que eu vou fazer o que eu preciso fazer pela minha empresa naquele dia. Eu vou ter um bloco que eu vou dedicar ali pra minha filha. E eu vou ter um bloco que, de forma intencional, eu vou estar ali pro meu esposo. É claro que isso exige disposição, decisão, energia, entrega. Cara, tem vezes que eu chego do trabalho que eu quero ficar de boa, de perna pra cima, sem fazer nada. E tem dias que eu faço isso. Sim. Mas tem dias que eu me comprometi a dar atenção pra Serena. E eu vou dar atenção pra Serena. Eu vou levar num parquinho, eu vou fazer alguma coisa. Assim como eu tiro um dia da semana, vamos sair pra jantar, meu amor, um tempo nosso. Então, é dessa forma. Tem semanas que a gente consegue melhor, tem semanas que não. Isso faz parte. Nós somos um ser que não é retilíneo, né? Exatamente. É uma verdadeira montanha-russa. Então, assim, a gente oscila também. Tem períodos que a gente consegue lidar melhor com todas essas demandas, tem período que não. Assim como tem período que eu preciso ser mais esposa, tem período que eu preciso ser mais empresária, tem período que eu preciso ser mais mãe. Mais uma vez, semana de Páscoa, meu esposo já sabe. Naquela semana, ele me cobre um pouco com a Serena, ele entende um pouco minha ausência, porque ele sabe que eu preciso, que a minha equipe precisa de mim naquele período. E dessa forma a gente vai fazendo, que é aquele assim, sabe? Bárbara, Samantha, como é que você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Eu também não, gente do céu. Então tem momentos que eu estou mais mãe. Tem momentos que eu tô 100% consultório. Tem momentos que eu tô mais com as nutris. Tem momentos que meu marido tá ali e eu preciso. Então, meu marido me cobre. A rede de apoio, realmente, a gente sabe que não é todo mundo que tem uma rede de apoio. E realmente é muito desafiador, né? Mas assim, você não desistir por isso é o que vai fazer realmente toda a diferença. E eu acho que o propósito é realmente o que move no fim das contas. Porque quando você tá ali sendo movida só, por exemplo, por dinheiro, você ganha dinheiro de várias formas diferentes. Você não ganha dinheiro só com biomassa, você não ganha dinheiro só com nutrição. Você ganha dinheiro de várias formas. Então, quando vem o primeiro desafio, você já busca uma outra forma de ganhar dinheiro. E você para aquilo e vai fazer outra coisa. Então, não é bem isso. Claro que esse retorno é importante, mas não óbvio, mas não é. Quando o propósito tá lá e você tá buscando esse propósito, não importa o que aconteça, você vai continuar. Nunca passou pela minha mente, nossa, desistir. Não tem isso. E realmente, eu digo que quando é só pelo dinheiro, você não resiste às dificuldades que vão aparecendo no meio do caminho. Você muda logo pra outra coisa mais fácil. Você muda logo pra outra coisa. E o que é que te move hoje? Cara, o que me move hoje é saber que eu tenho muito a acrescentar na vida de muitas pessoas, né? Acaba que realmente o nosso público se conversa muito. Então, hoje, querendo ou não, o que eu faço? Eu acabei criando os produtos porque era um produto que eu podia consumir, era pro meu... Era porque eu e minha família usávamos e consumimos até hoje. Então, o meu público-alvo sempre foi pessoas que querem ter uma vida mais saudável sem extremismo, porque eu não acredito nos extremos também. Só que acaba que os meus produtos dentro dessa minha proposta mais saudável, eles acabam sendo sem glúten, sem lactose, grande parte deles sem o leite também. Então eu acabei atraindo um público que hoje é meu público maior, que são os intolerantes, os alérgicos, né? É um produto inclusivo. É inclusivo. E assim, se a pessoa chega, Samantha, como aconteceu? Meu filho, olha só, ele não pode o ovo, ele não pode o leite de castanha, que é um leite que eu uso, no caso, quando eu não uso o leite animal. Ele não pode. Cara, eu vou fazer. Sim. Eu vou fazer. E aí, o que acontece? Hoje, pra mim, é o maior prazer. Eu tanto hoje também ensino, assim como você ensina as nutris, eu ensino outras mulheres a
fazerem da biomassa uma fonte de renda. Então tem esse impacto. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que se mudou porque o marido é policial, foi transferido, e ela sempre trabalhou, e o trabalho pra ela era uma fonte de alegria, de satisfação. Ela tinha o dinheiro dela, né? Ela tinha a independência financeira dela. Quando ela se mudou com a filha e o marido, ela se viu numa situação que ela não tinha, e ela não confiava em ninguém, como que ela ia deixar a filha em casa. E a gente se encontrou, essa mulher pode trabalhar dentro de casa. Hoje ela já teve mais uma filha e ela tem a independência financeira dela, inclusive ela ajuda o marido com os produtos de biomassa. Então, assim, eu não tenho nem noção do impacto que eu causei nessa família, por exemplo. Então, a gente ensina essas mulheres e também a gente entrega produtos, né? A gente viabiliza isso para pessoas que acabaram de descobrir ali um diagnóstico de doença celíaca ou uma intolerância à lactose, que para mim é algo muito comum hoje, mas que para muitas pessoas que passaram uma vida tendo determinado tipo de hábito, descobrir hoje que ela não pode mais tomar o café com leite ou o pão massa grossa, para ela é o fim. E eu poder encontrar essa pessoa e abraçar ela e dizer, olha, mas a vida existe. Sim. A vida, ela pode ser até melhor. Até melhor. Eu entendo que é um processo que vai ser um pouquinho difícil agora, mas acredita, prova aqui, tá aqui. Então esse impacto de saber que eu posso transformar vidas e realidades nos mais diversos aspectos, seja no aspecto financeiro, pessoal, no aspecto da saúde, isso me motiva. Eu acho que a gente tá aqui muito pra fazer isso, sabe? Pra inspirar, isso aqui pra é pra isso. Você que tá aí, querida. Sempre é possível encontrar uma solução em meio ao caos. E normalmente o caos é o que traz os maiores crescimentos. Nunca na minha vida eu, tive uma ideia nova ou fiz algo completamente diferente ou melhor do que eu fazia antes se eu tivesse numa posição de conforto. Sempre foi porque tinha alguma coisa me incomodando. Exato. Então, quando você olha assim, eu não tô bem aqui, as coisas não estão como eu gostaria, é porque você tá crescendo. Exato. É uma oportunidade de crescimento. Esse pensamento muda completamente tudo. Total. Ainda essa semana eu fiz uma abordagem no meu Instagram, que eu falei que era uma pergunta de confronto. Porque eu tava comendo um cookie, e aí tava tão bom, um cookie que eu criei, e aí do nada eu falei assim, meu Deus, fui eu que criei isso. Uau! A minha mãe que diz, tu come tudo mesmo, te elogia, eu sou essa pessoa. E aí, porque é muito bom mesmo, sabe? E eu comendo, eu falei, meu Deus, que loucura pensar que eu criei esse produto, que agora tá me deixando assim tão feliz e tal. E eu revisitei tudo que aconteceu na minha vida. Eu falei, e aí eu abri o Instagram e falei, gente, se naquela época que me aconteceu tudo isso, que agora vocês já estão sabendo, eu tivesse escolhido me fazer de vítima. Como seria hoje? Não sei. Nem eu. E isso é uma coisa que vira e mexe, eu penso só por pensar mesmo, que eu nunca vou saber, a gente nunca vai ter essa resposta. Mas eu falo assim, a pergunta que eu quero aproveitar e fazer de confronto pra vocês aqui é, qual é a isca, qual é o incômodo que tá sendo jogado, qual é a dificuldade que tá sendo jogada pra vocês hoje, que é algo que vai te levar pra um novo nível de vida, mas que tu tá se fazendo de vítima, ou que tu não quer aceitar, ou que tu tá em processo de negação. Sim. Né? Porque tudo bem, a gente se desespera, foi desesperador não pra é mim fácil. Quando meu pai quebrou, fui pra terapia. Não é fácil. Foi um processo. Mas graças a Deus eu falei assim, eu não vou aceitar, eu vou fazer algo aqui. Então a gente pode até se dar esse momento do tipo, caramba, meu Deus, dá e pra agora? chorar. Dá a gente pra chora chorar. um dia, mas dois, no outro talvez você, dois. no Talvez outro, 2 dias. Você se levanta e vai, sabe? Então, eu não era essa mulher forte que vocês me veem hoje. Eu era uma mulher cheia de insegurança, cheia de medo. A minha mãe me criticava muito quando eu era criança. Ela é minha melhor amiga, mas assim, ela tinha... Porque ela foi criticada também. Sim. Então, ela me criticou muito. Então, eu cresci com muitos medos, com muitas limitações. E foi o processo que foi me moldando. Conforme você vai vendo o que você é capaz de fazer, você vai se transformando numa outra pessoa mesmo, Com né? certeza. E a todo momento a gente tá se modelando e se transformando. Sim. E hoje é essa mulher forte. Não é essa mulher que não chora, que não fraqueja, que dá conta de tudo, não. Mas é essa mulher forte de batalhar por aquilo que quer e de sim impactar, e de sim poder ser esposa, e de sim poder mãe. Eu digo assim, eu posso ser o que eu quiser, desde que eu esteja disposta a pagar um preço. Isso. Você paga esse preço. Né? Não vem de graça. Não vem de Não graça. tem almoço grátis. Então é muito lindo ver a Bárbara, essa mulher maravilhosa que inspira, que ajuda tantas nutricionistas a construírem as suas vidas, né? Eu tive o privilégio de acompanhar o seu Mastermind, foi a coisa linda ver tantas mulheres com tanto potencial, mas que precisavam da Bárbara na vida delas para abrirem as suas clínicas e poderem impactar outras famílias. Então, olha só, tu impacta e elas impactam outras, né? Então, ser uma baita mãe,
levando a filha pra show, a gente sabe que existe um preço a ser pago. Sim. Ser uma mulher presente, uma esposa atenta às demandas do marido, a gente sabe que paga um preço. Mas eu digo assim, você tem que saber que preço você tá disposta a pagar. Tem que escolher qual é o teu difícil. Qual é o teu... Eu ia falar sobre isso. Qual é o teu difícil? Porque, cara, tudo é difícil. Eu não vou ter filho, eu quero ter filho, mas eu não vou ter porque dá trabalho. É difícil Tudo pra é caramba. difícil, Tu não ter marido também é difícil. Quer dizer, cada uma sabe o que quer, né? Mas pra mim, casar é Eu importante. amo ser casada. Então, assim, escolha difícil, porque, cara, nada é fácil. Você também, eu acho que passar pela vida, chegar lá na frente e olhar e ver o tanto de planos e sonhos que você deixou de realizar por medo, por insegurança, eu acho que deve ser o mais triste de todos. Sim. Eu sempre digo assim, né? Eu sou o melhor que eu posso ser. Não sou melhor que ninguém, mas eu sou melhor que eu mesma. E às vezes até nem tão, né? Porque assim, pelo menos eu, né? Olho pra trás e penso, quando eu era adolescente, nossa, eu tinha tantos sonhos, tantas idealizações de coisas que eu queria fazer e que eu sei que nunca vão acontecer na minha vida por N fatores, de situações que aconteceram que a gente não controla. Mas mesmo assim, com as dificuldades que vieram, eu fiz o melhor que dava pra fazer com aquilo que eu tinha. É sobre isso, E a minha vida hoje é muito melhor do que eu podia imaginar. Muito. Então, como você falou, eu chego às vezes morta de cansada, eu só queria olhar pro teto. Eu sinto isso. Eu também. Acho que quase todos os dias, exceto domingo. Eu queria fazer nada. Nada. Só existir. Só respirar. Só isso. Mas eu quero muito também que os meus filhos tenham uma boa alimentação. Então você vai fazer o quê? Eu vou cozinhar. Todo dia que eu cozinho. Não, tem dia que eu pego meus filhos e vou pro churrasquinho de gato, gente. Tem dia que isso acontece e eu adoro fazer isso também, porque ele já... O Kalel já chega, mãe, vamos pro churrasquinho hoje. Meu filho, vamos. Não queria cozinhar. Eu também quero churrasquinho de gato. Mas assim, todos os dias eu busco entregar o melhor. Porque é o meu difícil hoje pra que no futuro a saúde deles seja algo tranquilo, sabe? Porque realmente pode ser mais fácil. Não, tá bom, McDonald's, um negócio, vamos pedir um fast food, sei lá, um fast food. Mas isso vai cobrar um preço, né? Isso mas no vai futuro vai ter alguma dificuldade em decorrência disso. Ou talvez uma criança que tá sempre doente. Graças a Deus eu não me lembro a última vez que meus filhos ficaram doentes. Eu também não. E eu sei que isso é um impacto da alimentação e de todo o cuidado que eu Suplementação, educação. Alimentação. Sim, assim, são detalhes. É perfeito? Não é perfeito, longe de ser. Eu tava conversando com o Gabriel, vai ter um episódio com os pilongos, tá? Ai, que legal, quero assistir. Se preparem. Eu tava conversando com o Gabriel ontem na mesa, né? E ele tava, mãe, como é que estão seus pacientes? Porque ele o Gabriel, meu filho do meio, ele é uma criança muito doce. Muito. Ele tem essa característica. Ele é aquele protetor, aquele preocupado, sabe? Ele é maravilhoso. E ele, mãe, como estão seus pacientes? Eles estão bem? A senhora tá vendo evoluções legais? Sempre. Ele atendia comigo uma época. Ele ia comigo pro consultório e usava ele de objeto terapêutico. Então, assim, ele é super curioso, sabe? Então, filho, então sim, tem muitas evoluções legais. Tem criança que às vezes a mamãe tem que trabalhar um pouco mais de frutas. Tem criança que às vezes a mamãe tem que trabalhar carninha. Mas tá indo. Aí ele falou, mãe, mas eu gosto tanto de comer fruta, né? Poxa, mas é tão bom. Falei, filho, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que tu me responda sinceramente. Ele falou, tá bom. Aí eu falei, se tu chegasse aqui em casa hoje e aqui no armário tivesse, vamos lá, Oreo, Nutella, batata frita e as frutas que tu ama, o que tu ia escolher comer? Aí ele, eu ia querer um Oreo. Super sincero. Eu falei sim, e eu sei disso. É por isso que eu digo, esse é o meu difícil. Porque eu busco ajustar onde dá. Eu também não acredito naquela restrição extrema de dizer meu filho nunca vai ter contato com... Não, porque a gente tem uma vida social, a gente vai numa festa de aniversário e eles comem os doces deles, a gente viaja e isso acontece. Mas na rotina eu busco disponibilizar aquilo que eu quero que esteja na rotina deles. As pessoas veem a gente falando de vida saudável e eu acho que elas entendem um pouquinho errado. Tipo assim, nossa, ela faz 100% das coisas certas. Não, mas é como o Arthur ele é nutrólogo e ele fala assim, amor,
O importante é que, assim, o que vai ditar teu resultado é aquilo que tu faz em 80% do teu tempo. E isso serve pra tudo, inclusive pra alimentação. O que isso significa? Que se 80% da tua alimentação for rica em nutrientes e vitaminas, frutas, verduras, um arroz, um feijão, uma proteína, bacana, o teu resultado vai ser baseado nisso. O que tu faz 20% do teu tempo, o que tu come ali tua pizza no final de semana, ou o teu sanduíche, não vai ser isso que vai te comprometer. Exatamente. E essa questão da saúde a gente sente muito lá em casa também. Cara, assim, muitas pessoas que a gente conhece, elas têm dentro do orçamento familiar um gasto com a farmácia. Sim. Isso não faz parte da nossa vida. Também não. Faz da suplementação. Da suplementação. Então, assim, eu digo que os meus produtos, eles são até um investimento. Tem cliente minha que pede meus doces pra levar em viagem, porque diz assim, isso daqui é o que vai fazer meu intestino não parar. Exato. Então, às vezes eu digo, né? É claro que é um produto diferenciado, tem um custo maior. Sim. E eu digo assim, isso aqui é um investimento. Mas tem gente que prefere gastar na farmácia, se curando de um monte de dor por conta de uma alimentação errada. Sim. Né? É aquele difícil que a pessoa escolhe. Escolhe naquele momento, exato. Sim. Que, como eu disse, não é a perfeição que vai te levar a essas mudanças, mas sim a constância. E a conta da nutrição é uma coisa que eu sempre falo, a conta da nutrição demora a chegar. Se não fosse assim, nada, agora. Né? Exatamente. E aí isso realmente acaba reverberando muito pra mim, porque pra mim hoje é impossível eu pensar de outra forma, porque eu tenho um nível de consciência muito alto. Por conta dos meus estudos, obviamente, por conta dos meus pacientes, então o meu nível de consciência não me permite fazer de outra forma, porque pra mim seria errado, enquanto mãe, eu saber o que eu sei e ofertar algo diferente pros meus filhos. Porque que tipo de mãe eu seria com o nível de consciência que eu tenho? Não, você sabe? não consegue ignorar, não. Não passar tem por cima como, disso, não tem como. Então, é por isso que, inclusive, eu sempre converso muito com as mães e eu digo, estuda, aprende o que tu puderes fazer. Sempre que eu posso, eu ensino tudo o que eu sei. Eu faço oficinas de mães, eu coloco as mães dentro da oficina e ensino para elas as receitas que eu sei, simples, básicas, para que elas também possam repercutir, replicar em casa e fazer de uma forma simples e que funcione, porque a informação é o que aumenta o nível de consciência e o que traz essa mudança de uma forma natural. Você não vai se esforçar o tempo inteiro, talvez no início. Exato, pra fazer essa transição, mas eu digo, depois né? já fica algo natural. Já fica algo natural. E as pessoas também pensam, ai, nossa, mas a comida de vocês deve ser tão diferente, né? Não é nada! Eu falo, gente, arroz, feijão, salada e uma proteína. É um frango, é uma carne. Então, tipo assim, não é difícil. Ai, Bárbara, é um bolo. Minha filha, meu bolo tem uns 4 ingredientes só. Exato. É porque eu misturo tudo e coloco no forno. E é o que eu ensino, porque... Não dá. A gente entende também. E eu também não quero isso pra minha vida. Eu digo, apesar de eu amar cozinhar, eu Sim. sempre falo isso em curso. Mas você é outro nível. Você é outro nível. Você é outro nível. Mas eu digo assim, apesar de eu amar cozinhar, eu gosto de uma cozinha prática. Porque eu acho que a nossa vida é corrida. Eu não gosto de receita com um monte de ingrediente e nem receita demorada. Se tiver mais de 5 ingredientes, eu já não faço essa Exato. receita. Então tem que ser rapidinha, tem que ser prática, com ingrediente acessível. E é disso que a gente tá falando, né? Exatamente. Não é nenhuma coisa absurda, não, que a gente tá falando nada aqui. disso. Estamos chegando aí já ao final do nosso episódio, infelizmente. Mas eu queria, antes, que você desse aqui um conselho para uma mulher que possa estar nos assistindo e, de repente, insatisfeita com a trajetória dela nesse momento, pensando, não sei, numa transição de carreira, num novo projeto, em algo que ela esteja ali ansiando por fazer, mas que ela talvez nem saiba ainda o que, nem como. Mas que conselho você daria para essa pessoa? Cara, vamos lá. A gente, né, a palavra de Deus diz que a gente não tem que ficar se alimentando de coisas passadas, né? Eis que ele é capaz de fazer tudo novo. Então, quando a gente pra ficar só analisando tudo que a gente já fez, tudo que a gente perdeu de oportunidade, a gente só tá alimentando um sentimento ruim de fracasso dentro da gente e perpetuando, a gente precisa trazer isso à consciência. Que se eu alimento esse tipo de pensamento, a minha atitude, né? Porque o pensamento, ele vai levar uma ação, ele não vai ser positivo. Não tem como isso dar certo. Então, o primeiro ponto é entender o que você tá falando pra você mesma, é entender o que dói dentro de você, enfim. E se realmente você tá disposto a escolher um outro tipo de difícil, de reconstruir a sua vida, reconstruir a sua carreira, ou fazer uma transição de carreira,
Você tem que realmente olhar o lugar que você quer chegar, ter um propósito forte, né? Tem pessoas que foram criadas para simplesmente trabalhar, fazer dinheiro independente daquilo que gosta ou não. Mas eu vou ter que falar baseado na minha história. Então eu diria para você realmente ver algo que você gosta de fazer. Porque eu acredito muito que quando você tá disposto a fazer de todo o seu coração, onde você tá disposto a entregar o seu melhor, a probabilidade de aquilo dar certo, ela é muito maior, né? Então, ver aquilo que você gosta de fazer, aquilo... Geralmente, uma vez me falaram assim, mas eu não sei o que eu gosto de fazer. E aí a pessoa falou, normalmente é algo que lá na sua infância você já gostava. Algo que te fazia feliz, mas que as coisas do mundo foram acontecendo e você foi deixando isso de lado. Então, assim, revisite a sua infância, outros momentos da sua vida em que você ainda não tinha responsabilidade, a carga que você tem hoje, pra ver, de repente, o que você gosta de fazer. E segue adiante, cara. Hoje tem pessoas que eu vejo a história de sucesso, a gente também se inspira em outras pessoas, e a gente tem essa tendência de achar que, será que a gente vai chegar lá? Ou como que aconteceu pra ela? Cada um tem a sua história, vocês também têm que ter essa clareza, né? Evitar realmente ao máximo se comparar com a pessoa do lado, isso daí a gente tem que... É um veneno. É um veneno. Isso é tomar veneno. Isso é tomar veneno. Então, se compare com a sua própria história. Se hoje... hoje hoje eu fui ruim, mas amanhã, sei lá, você vai ler um livro, você vai ler uma página nova, você vai ver um vídeo diferente, você vai mudar aquilo que você estava vendo, vai escolher outras influências, outras referências. Então, você vai fazendo o mínimo. Porque eu digo assim, você tem que se colocar em movimento, né? Isso. A fé, ela é uma esperança ativa. Não adianta eu ter fé, eu orar ou eu rezar e não sair do lugar. Então eu digo que quando você se coloca em movimento, existe um movimento que acontece pra você também. Então, tipo, eu dou um passo em direção a Deus, Deus dá 1000 passos em direção a mim. Então, quando eu me coloco em movimento, coisas começam a acontecer. Então, Samantha, Bárbara, eu não sei o que fazer, por onde começar. Você vai fazer isso que a gente tá falando. Você vai ler um livro. Você vai parar de ver a rede social de forma aleatória. Você vai parar de ver aquele programa que não te edifica. Você vai parar de falar que a sua vida não é isso, que é muito difícil. Você vai parar de declarar palavras de morte sobre a sua vida, né? Porque a nossa boca, ela tem o poder de gerar vida ou morte, né? Então você vai parar. Não sei o que fazer. Então eu vou te dizer agora, você vai parar de falar coisas negativas sobre a sua vida e sobre a sua história. E você vai, a partir da sua boca, isso é muito poderoso, começar a reescrever uma nova história e tomar as atitudes que estão ao seu alcance hoje, até que você comece a ter mais clareza e mais certeza daquilo que você quer realmente estruturar como novo negócio, para aquelas que sonham com isso, né? Na sua vida. Acho que é isso. E conforme você vai fazendo, as alternativas vão surgindo. Vão. É isso que eu acho que as pessoas precisam entender. Não vai vir antes de você fazer. Não vai vir antes de você fazer. Primeiro você tem que fazer. E durante o caminho as coisas vão acontecer. Isso é tão real. Isso é real. Eu falo, gente, olha só. Olha a minha história. Eu vi a biomassa, eu podia ter ignorado a biomassa. Não, eu fiz, eu podia não ter feito. Aí depois eu fiz de novo, eu podia não ter feito. Aí eu compartilhei na internet, eu podia não ter compartilhado. Aí o meu pai quebrou, aí eu podia ter desistido, mas eu não fiz. Aí eu fui adiante, peraí, não, eu não vou desistir. Então a gente tem que toda hora estar se colocando em atividade na vida. A vida exige isso da gente, né? Então para aquelas que querem fazer uma nova história ou que querem realmente tirar aquele plano, aquele sonho antigo da gaveta, você tem que ter força e coragem. É isso, Samantha. Pra encarar, pra ir adiante. Muito obrigada pela sua presença, por ter compartilhado a sua história. Toda essa reflexão poderosíssima que a gente sabe que é real e que transborda. Eu acho que a gente vê nos olhos, assim, da pessoa, quando ela vive aquilo que ela ensina, aquilo que ela fala, e a Samantha é uma realidade, né? E eu sou muito feliz de ter você na minha vida. Ô, amiga, você que me inspira, obrigada pelo convite. Eu amo de verdade acompanhar a tua vida, amo a Serena, coisa... Gente, se vocês virem a Serena, você não tem noção. É uma lindeza! É verdade. É aquela garota linda, meu Deus do céu! E é paciente da Bárbara. Claro. E eu sou muito feliz de verdade de te ter assim mais próxima e da gente poder inspirar outras pessoas juntas, né? E fazer aí nosso trabalho também reverberar de uma forma tão positiva na vida das pessoas. Eu acho que isso aí não tem preço, de verdade. Compartilhar os nossos difíceis, né? Os difíceis que a gente escolheu. É isso. Pra inspirar. É isso, verdade. minha amiga. Conte sempre comigo. Se quiser me chamar mais vezes, estarei aqui pra você. você. A gente ainda tem muita coisa pra falar. A gente contou de forma resumida, tá? Muito resumida. Fiquem sabendo que foi tudo muito resumido, né? Porque, enfim. É verdade. Mas foi ótimo. E se você que tá aí gostou dessa conversa, se inspirou e acredita que pode também inspirar outras mulheres, compartilha esse episódio, segue o nosso podcast. Estamos disponíveis no YouTube e no Spotify. Somos muito chique, gente. Amei. E até a próxima. Tchau. Beijo.